Era uma noite escura e silenciosa na pequena cidade de São Paulo, Brasil. A lua estava escondida atrás das nuvens e a única luz vinha das estrelas distantes. Em uma área remota, longe da cidade, havia uma caverna que era conhecida por emitir cantos tribais. A lenda dizia que quem entrasse na caverna, ouvisse esses cantos, seria atraído por uma força misteriosa e nunca mais sairia. A caverna era um local proibido e as pessoas da cidade evitavam-na por medo. Mas havia um grupo de amigos que não acreditavam nas histórias e decidiram explorar a caverna. Eles eram um grupo de 5 amigos: Ana, João, Maria, Carlos e Luiz. Todos tinham entre 20 e 25 anos e eram amigos desde a infância. Ana era uma jovem curiosa e aventureira, sempre pronta para explorar novos lugares. João era o líder do grupo e tinha uma personalidade forte e decidida. Maria era uma estudante de antropologia e estava fascinada pela cultura indígena. Carlos era um fotógrafo e queria capturar a beleza da caverna. Luiz era um historiador e estava interessado em descobrir a origem dos cantos tribais. O grupo chegou à caverna por volta das 22 horas e começou a explorar o interior. A caverna era enorme, com salas e corredores que se estendiam por quilômetros. Eles caminharam por cerca de 1 hora, admirando a beleza da caverna, até que começaram a ouvir os cantos tribais. Os cantos eram suaves e melodiosos, mas também tinham um tom de tristeza e saudade. O grupo se sentiu atraído por eles e começou a seguir o som. Eles caminharam por mais 1 hora, até que chegaram a uma grande sala circular. No centro da sala havia um altar de pedra e em cima dele uma figura de madeira. A figura era de um homem com uma máscara de madeira e um chapéu de penas. Ele estava de pé, com os braços estendidos, como se estivesse cantando. O grupo se sentiu uma energia estranha e começou a se sentir desconfortável. De repente, a figura começou a se mover e os cantos tribais ficaram mais altos. O grupo se sentiu atraído por ela e começou a se aproximar. Mas quando chegaram perto, a figura se transformou em uma nuvem de fumaça e desapareceu. O grupo se sentiu confuso e assustado. Eles não sabiam o que havia acontecido e começaram a se perguntar se a lenda era verdadeira. Eles decidiram sair da caverna e nunca mais voltar. Mas, quando chegaram à entrada da caverna, descobriram que a porta estava fechada. Eles tentaram abrir, mas não conseguiam. A caverna estava trancada e eles estavam presos. O grupo se sentiu em pânico e começou a gritar por ajuda. Mas ninguém os ouviu. Eles estavam sozinhos, presos na caverna, com os cantos tribais ecoando em suas mentes. A polícia foi chamada e uma equipe de resgate foi enviada para a caverna. Eles encontraram o grupo preso e os resgataram. Mas quando saíram da caverna, eles estavam mudados. Eles estavam assustados e confusos e não sabiam o que havia acontecido. A caverna foi fechada e a lenda dos campos tribais foi esquecida. Mas o grupo nunca mais foi o mesmo. Eles estavam traumatizados pela experiência
e nunca mais falaram sobre o que aconteceu naquela noite. Anos depois, um grupo de pesquisadores decidiu explorar a caverna novamente. Eles queriam descobrir a origem dos cantos tribais e o que havia acontecido com o grupo de amigos. Eles encontraram a caverna fechada, mas decidiram entrar. Quando entraram, eles encontraram um diário que pertencia a um dos amigos. O diário contava a história do que havia acontecido naquela noite. Os pesquisadores leram o diário e descobriram que o grupo havia sido atraído por uma força misteriosa e havia sido preso na caverna. Os pesquisadores decidiram sair da caverna e nunca mais voltar. Eles sabiam que a lenda era verdadeira e que a caverna era um lugar perigoso. A caverna foi fechada novamente e a lenda dos cantos tribais foi esquecida. Mas a história do grupo de amigos nunca foi esquecida. Ela foi contada e recontada, e a lenda dos cantos tribais se tornou uma parte da história da cidade. As pessoas ainda falam sobre a caverna e os cantos tribais, e a lenda continua a ser uma parte da cultura local. A caverna ainda está fechada e a lenda continua a ser contada. Mas a história do grupo de amigos é uma lembrança de que lugares são melhores deixados sozinhos. Alguns mistérios são melhores não resolvidos e algumas lendas são melhores esquecidas. Agora, você pode se perguntar: o que realmente aconteceu naquela noite? O que era a força misteriosa que atraiu o grupo? E o que aconteceu com a figura de madeira? A lenda dos cantos tribais é um mistério que nunca será resolvido. Mas uma coisa é certa: a caverna é um lugar perigoso, e a lenda dos cantos tribais é uma parte da história da cidade. E se você algum dia se encontrar perto da caverna, lembre-se da história do grupo de amigos e da lenda dos cantos tribais. Talvez você não queira entrar na caverna, não é? Pontos, pontos, pontos.